Ai, gente, tá, obrigada. Agora sim, gravando. Então, beleza. Então, tá certo, gente. Agora que vocês já conhecem, né, o processo de gelificação do amido ou de qualquer polímero, entendam que ele tem essa capacidade de entumecimento, que é o que absorve a água do meio, né, e vira um gel, né, e aí a gente vê, tem essa, por isso que esses sistemas dispersos, do tipo coloidal e do tipo dispersão grosseira, eles têm viscosidade. Por quê? Porque geralmente você tem uma estrutura rígida e tem água, uma água ali que geralmente está presa dentro dessa estrutura, por isso que você tem viscosidade. Diferente de uma solução, por exemplo, que você só tem a viscosidade de quem ali da água prevalecendo, né? E a viscosidade da água é 1 pascal. É muito baixo, gente. É muito baixo. Por isso que a gente chama de líquido, né? Aí você tem o líquido viscoso, tem o gel muito viscoso, são os aspectos visuais. Mas a gente vai falar muito sobre isso lá no capítulo de reologia, tá? De fluidos, eu vou conversar com vocês. Então, eu vou passar aqui esses conceitos que a gente já viu ontem. Vimos que a diferença entre os sistemas de espécie está, sobretudo, no tamanho da partícula. Aqui nós temos uma solução verdadeira, tem tamanho de partícula menor ou igual ao nanômetro. Sistemas coloidais, ou chamados colóides, ou dispersões coloidais, vão ter tamanho de partícula de 1 a 1000 nanômetros, e as dispersões grosseiras, ou também conhecidas como suspensões, vão ter tamanho de partícula maior que 1 micrômetro, ou 1000 nanômetro, né? Gente, só uma questão. Eu falei para vocês ontem que esse tópico, sobretudo esse tópico de sistema dispersos, há muitas controvérsias. Primeiro porque é um assunto, gente, que é da química, né? Sistemas dispersos é da química, mas, como nós trabalhamos com formas farmacêuticas líquidas, dentre elas soluções, suspensões, xaropes, elixir, que mais? Loção, suspensão, que são tipos de sistemas dispersos, ou seja, são misturas de substâncias, a gente precisa conhecer a química disso. E aí há muita controvérsia, inclusive, em relação ao tamanho de partícula. Então, pode ser que vocês encontrem, tá, em outros livros, ou mesmo na internet, principalmente na internet, gente, cuidado com o material que vocês pegam na internet, tem muita coisa errada, tá? Não, assim, é bom acessar? Acessem, mas confiram essas informações, porque realmente tem muita coisa equivocada. Até nos livros também, eu estava vendo aqui no livro que eu passei para vocês, que é o que eu uso, o Ansel, que ele define sistemas coloidais com um valor de tamanho de partícula entre 1 nanômetro e 0,5 micrômetros, ou seja, 500 nanômetros. Mas, se você for para outras bibliografias, inclusive para livros de químicas renomados, essa classificação realmente ela é de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, ou 1 micrômetro, tá bom? Então, essa é a classificação. Só para a gente relembrar aqui, né, como é que está classificado, como é que está dividido esses sistemas dispersos, né? Nós temos as soluções que podem ser moleculares ou mistura de molecular iônica e misturas iônicas. Eu dei até exemplos, uma solução molecular, água e açúcar, e uma solução iônica, por exemplo, água e sal, ou água e a base, ou qualquer substância química que seja iônica, tá? Depois nós temos os sistemas coloidais, que são divididos em sol e géis, a gente vai ver isso mais tarde, e os sistemas dispersos grosseiros, ou dispersões grosseiras, ou mesmo suspensões, tá? Que, olha, aqui eu já percebi que vocês estão confundindo aqui, né? Não são, vocês falam, acho que alguém falou, solução grosseira. Não é solução, tá? Solução só aquela verdadeira que eu falei ontem para vocês. Aqui, quando você tem partículas maiores que 1 micrômetro ou 1000 nanômetros, vocês vão ter dispersões grosseiras, tá?
ou também chamadas de suspensões. E como é que elas se dividem para a gente? O que vai ser importante para a gente? Emulsões, suspensões e aerossóis. Eu não vou me deter aqui a outros tipos de suspensão, tá bom? Nós vamos nos deter aos tipos de dispersões grosseiras que existem em formas farmacêuticas líquidas, tá? Beleza? Que a gente já tinha visto, fizemos o teste de homogeneidade, falei para vocês a importância de vocês entenderem esse quadro, mas, sobretudo, a diferença entre os sistemas de dispersos, soluções verdadeiras, desculpa aqui, ó, dispersões coloidais, não são soluções coloidais, dispersões coloidais e dispersões grosseiras ou suspensões. Tamanho de partícula, homogeneidade do sistema, a gente viu isso ontem no teste, e sedimentação das partículas, tá bom? A estabilidade, nós vimos também ontem, né, os fatores que mais afetam a estabilidade de qualquer sistema disperso, ou seja, sistema onde eu tenho mistura de substâncias, né, fase dispersa e fase dispersante, grau de dispersão da fase interna, viscosidade, carga elétrica das partículas dispersas, gente, especialmente os sistemas que contêm carga elétrica e temperatura, tá bom? Passando aqui, nós já vimos todos esses slides, vimos efeito Tyndall, nós paramos aqui, ó. Paramos aqui, né, no leite e na maionese. Mas antes disso, para a gente relaxar, eu vou mostrar um vídeo para vocês, só para reforçar essa revisão. É um vídeo um pouco tosco, tá, gente? Mas está em espanhol, mas eu achei tão engraçado, peraí, tão legal, que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? É um vídeo bobinho, mas só para a gente visualizar o quanto que sistemas dispersos, né, eles vão falar aqui de, acho que sistemas mesclados, porque está em espanhol, o quanto que eles estão presentes na nossa vida. Então, eles fizeram o vídeo aqui de uma maneira muito engraçada, diria assim, tá? Para mim é um pouco trash e engraçado ao mesmo tempo, por isso que eu estou trazendo aqui para a gente relaxar um pouquinho, tá? Só um pouquinho, todo mundo está ouvindo? O som é um pouco ruim mesmo, mas todo mundo está ouvindo? Beleza. Quizá no lo sabes, pero las mezclas químicas nos rodean por todos lados. En la casa, en la... Gente, só um pouquinho. Mesclas químicas são sistemas dispersos ou sistemas feitos de misturas, tá? Allí, en la escuela. Lo más seguro es que en este momento, sin que tú te des cuenta, una o más mezclas químicas estén junto a ti, esperando el momento preciso de... En efecto, las mezclas se encuentran por todas partes, en lo que comemos, donde vivimos. Incluso podemos decir que el mundo no es otra cosa que una enorme mezcla de elementos. Existen muchos tipos de mezclas. Hoy nos ocuparemos de los llamados coloides, disoluciones y suspensiones. ¿Cuáles son sus características? ¿Bajo qué formas los encontramos en la vida cotidiana? Una disolución es una mezcla homogénea de dos sustancias en proporciones variables. El compuesto que se encuentra en menor proporción recibe el nombre de soluto. En cambio, al compuesto de mayor proporción le llamamos disolvente. Las principales características de las disoluciones son su homogeneidad, transparencia, que no sedimentan, que al mezclarse no se altera la composición química de sus elementos, que pasan a través de cualquier filtro y
que sus componentes son miscibles, es decir, que se disuelven entre sí. Las disoluciones son sólidas cuando una sustancia, sin importar el estado en que se encuentre, se disuelve con otra sustancia en estado sólido. Dos buenos ejemplos son la amalgama dental y el vidrio. Una disolución líquida es resultado de la mezcla de una sustancia sólida, líquida o gaseosa, en un líquido. El mejor ejemplo es el agua de mar. Las disoluciones gaseosas se forman cuando una sustancia se disuelve en gas. El mejor ejemplo es el aire puro. Llamamos coloide a una mezcla heterogénea constituida por partículas de soluto dispersas en un disolvente. Estas partículas son tan pequeñas que es preciso un microscopio para distinguirlas. Sus principales características son que, a diferencia de las disoluciones, los coloides no pueden traspasar las membranas. Sus partículas no sedimentan en reposo, pero sus componentes pueden separarse mediante centrifugación o diálisis. Sus partículas tienen movimiento de zigzag, lo que se conoce como movimiento browniano. Entre los coloides más conocidos tenemos la gelatina, las pinturas, el plástico, así como el humo y el smog. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por partículas sólidas muy finas y dispersas en un líquido. Sus partículas se pueden ver a simple vista. Sus componentes se pueden separar por filtración, decantación o evaporación. Se enturbian al agitarse y se asientan si se les deja en reposo. Las suspensiones se utilizan en muchos medicamentos de uso común. Así que ya lo sabes, no pasará mucho tiempo antes de que te topes con una mezcla. Es imposible que te escondas, ¿eh? De hecho, sí, sí. Tú también eres una mezcla. Ai, gente. E aí? No mínimo engraçado, né? Mas é bem isso mesmo. Era isso que eu queria mostrar para vocês, a importância de sistemas dispersos, não só na área farmacêutica, mas na área alimentar, né, na área de produtos cosméticos, de produtos de construção, por exemplo, né, tintas, cimento, tudo isso são sistemas dispersos porque são misturas de substâncias. Então, o tópico sistemas dispersos, ele vai muito além do que a gente vai ver aqui, mas, né, para formas farmacêuticas líquidas, a gente precisaria conhecer, sim, algumas características que distinguem um tipo de sistema disperso do outro, tudo bem? Então, vamos lá. Bem, mais uma curiosidade aqui. Leite e maionese, acho que vocês já viram aí no vídeo, né? O que esses dois ingredientes maravilhosos representam, né? Mas eu pergunto a vocês, qual a classificação do leite e da maionese segundo o conceito de sistema disperso? Alguém se arrisca a me dizer? E aí? Alguém se arrisca a me dizer? Ninguém pesquisou ontem. É um coloide. É um coloide, sim, é um coloide. Por que você acha que é um coloide? Por que o leite é um coloide, por exemplo? Ele parece uma mistura homogênea, né? Mas ele é heterogêneo. Se fizer uma filtração, eu acho que a gente pode ver algumas fases. Uma ultrafiltração, né? No caso, porque coloide só com uma ultrafiltração, né? Filtração com não. Isso. Tem alguém mais para dizer algo a mais?
Acho que dá para pensar também, gente, quando vocês tiverem dúvida, pense assim, de que é feito o leite e a maionese? Vamos começar daí. O que tem no leite e na maionese, que é em comum aos dois alimentos? Quem já fez maionese em casa? Ninguém? Bora, meninas, me ajudem. Quem já A fez gordura? Óleo, gordura. Gordura também tem no leite, né? E o que mais? Gente, vocês fizeram bromato já? Ou bioquímica? Já fizeram bromato? Ou não? Mas vamos lá. Gente, leite e maionese. Quais são os principais componentes? Óleo e água, tá? Maionese, você usa o óleo, ovo, né? E um limão ali para trabalhar no pH. Mas o ovo, parte do ovo é água. Aliás, 65% do ovo é água, salvo me engano. O leite também. Tem bastante água, tem gordura, tem proteína, tá? Mas, o que acontece? Vamos lá. Quando, né, o Maurício falou aqui, olhando visualmente parece um sistema homogêneo, mas se você levar a maionese ou o leite ao microscópio óptico, você vai ver aí partículas dispersas no meio, tá? E é por isso que são considerados coloides. Por quê? Porque os tamanhos de partícula, tanto da maionese quanto do leite, eles estão entre aí 1 nanômetro e 1.000 nanômetros. Então, vamos lá, o óleo e a água não se misturam, certo? Aí a gente vai para um outro conceito. Todo sistema que é feito, que é produzido, aliás, ou é obtido pela mistura de óleo e água, são chamadas emulsões. Nós vamos ter só uma aula específica de emulsão, porque aí sim, emulsões dentro da farmácia é importantíssimo, tá? Então, tá aqui, ó, o óleo e a água não se misturam, mas se batermos essa mistura no liquidificador, é o caso da maionese, pode-se observar algumas gotas de óleo em dimensões coloidais. As partículas dispersas possuem tamanho entre 1 nanômetro e 1.000. Espalhadas na água, foi o que eu mostrei ontem para vocês. Só que o que acontece? Quando você pega o óleo, mistura o óleo com a água, mesmo batendo no liquidificador, ou agitando como eu fiz ontem, você tem um sistema instável, certo? Porque logo em seguida tem o quê? A separação de fases, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, emulsão instável, né, que é a mistura de óleo e água. Mas o que acontece com o leite? Por que o leite é uma emulsão, é um tipo de coloide, aliás, é uma dispersão coloidal do tipo emulsão estável? Por quê? Porque o leite possui gotículas de gordura que estão dispersas na água. A olho nu, ele parece ser apenas uma solução, isto é, uma mistura homogênea, a olho nu, né, é a aparência homogênea. Porém, ao se usar instrumentos ópticos, nota-se, né, diversas partículas em suspensão, que é essas partículas aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Sendo, portanto, uma dispersão coloidal do tipo emulsão estável. Mas vocês devem estar se perguntando, uai, professora, se o leite é composto de óleo e água, proteínas, né, e a mistura de óleo e água também é uma emulsão, os dois são um tipo de coloides, né, são coloides do tipo emulsão, por que óleo e água é uma emulsão instável, por isso há separação de fases, e o leite é uma emulsão estável? Fiquem com essa questão aí. A maionese, uma dispersão coloidal do tipo emulsão estável também, por quê? Porque ela também é feita com óleo, é constituída de óleo e água. A água está onde? No ovo. Aqui, ó. Apesar de ter óleo em sua constituição, o ovo tem 65% de água, tá? Portanto, são considerados colóides do tipo emulsão com micelas de óleo em água. Vamos lá. Gente, tanto a maionese quanto o leite tem uma substânciazinha chamada lecitina. Quem aí já ouviu falar da lecitina? Alguém já ouviu falar da lecitina? Que é essa aqui, ó, também chamada de fosfatildilcolina, que é essa
bichinha aqui pequena, tem longas cadeias carbônicas com insaturação e um grupamento hidrofílico, aqui representada pelo fosfato ligado aqui aos oxigênios, tá? Então, essa molécula chamada lecitina, que tem em ovo, tem na soja, a lecitina tem em vários tipos de alimentos, tá? Principalmente no leite, na maionese aqui, que é o que a gente está conversando, a lecitina vai fazer toda a diferença. É a lecitina que vai trazer essa tal estabilidade. É por isso que você consegue fazer maionese que não separa, é por isso que você consegue ter um leite que não separa. Por quê? Porque você tem a lecitina. A lecitina é uma fosfatidilcolina, tá aqui, ó, são camadas bilipídicas, e ela tem uma característica, gente, muito importante, que vai dar a ela, né, essa função maravilhosa, que é a função tensoativa ou função emocionante. Por quê? Porque ela é uma molécula anfifílica. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma longa cadeia carbônica, ou seja, uma cauda apolar, e grupos funcionais hidrofílicos, que vão dar essa característica anfifílica. Então, o que acontece? Em contato com a água, essa lecitina, ela forma as micelas. Tá vendo aqui, gente? Isso aqui é uma micela anfifílica. As gotículas de óleo ficam dentro dessas micelas formadas por várias moléculas de lecitina, tá vendo, gente? Isso aqui é o desenho estrutural de como é uma lecitina, ou seja, de como é um tensoativo anfifílico, né? Ele tem essa parte vermelhazinha, que seria a parte apolar, ou seja, hidrófoba, ou seja, lipófila, ou seja, que tem afinidade com óleo. Então, a parte apolar dessa molécula ou lipofílica, fica em contato com o óleo, com a gotícula de óleo. E a parte polar, ou seja, a parte hidrofílica, que essas cabecinhas azuis, ficam em contato com a água, que é o meio dispersante, ou fase contínua, tá? Porque tanto o leite quanto a maionese são colóides do tipo emulsão óleo em água. Por que emulsão óleo em água? Porque as gotículas de óleo, tá, estão dispersas na fase dispersante ou contínua da água. Então, quem é que promove essa estabilidade de um colóide do tipo emulsão? No caso aqui do leite e da maionese, a lecitina, que funciona como um agente emulsionante ou tensoativo. Eu até coloquei aqui, ó, isso ocorre por causa dos chamados colóides protetores ou agentes emulsificantes, tá? Ou tensoativos ou surfactantes, tem todas essas denominações, tudo é a mesma coisa, tá, gente? Que no caso do leite, na composição lipídica, e na maionese, são as proteínas que se encontram na gema do ovo. Desculpa, deixa eu ler de novo. Que no caso do leite, na composição lipídica, a lecitina está na composição lipídica do leite. E no caso da maionese, são as proteínas que se encontram na gema do ovo, também lecitina. Entenderam, gente? Alguma dúvida aqui? Eu não quero que vocês se confundam, porque sistemas dispersos, como a gente viu, quando a gente chega nos sistemas dispersos heterogêneos, que é o que a gente vai ver agora, quem são sistemas dispersos heterogêneos? Sistemas coloidais ou dispersões coloidais e dispersões grosseiras. E elas têm características muito similares, apesar de serem diferentes. Então, você pode ter colóides do tipo emulsão e também uma dispersão grosseira do tipo emulsão. Porque emulsão, existe um conceito. O que é emulsão? Emulsão é toda vez que você tem mistura de fase oleosa com fase aquosa, tá? Agora, dependendo do tamanho da partícula, essa emulsão, ela pode ser um colóide, que é o caso aqui do leite e da maionese, ou pode ser uma dispersão grosseira. Tudo bem, gente? É o caso da emulsão de Scott. E aí? Entenderam? E aí, gente, alguma dúvida aqui?
Vou passar então, tá? Então tá, gente. Então agora a gente vai para as formas farmacêuticas líquidas propriamente ditas. O que que eu quis fazer aqui? A gente viu primeiro conceito de dispersões de sistemas dispersos, vimos a classificação de acordo com o tamanho de partícula, vimos as características de cada tipo de sistema, vimos como é que é, qual é o conceito de uma solução, qual é o conceito de uma dispersão coloidal e de uma dispersão grosseira, tá? Características, conceitos, mas agora eu vou falar de cada uma delas, mas com o olhar farmacêutico, que nós somos farmacêuticos, todos aqui vamos ser farmacêuticos logo mais. Então, a gente vai entender a importância de nós conhecermos a química dos sistemas dispersos para entender como que é a produção de formas farmacêuticas líquidas. Eu coloquei várias formas farmacêuticas líquidas aqui, tá? Coloquei aqui, ó, o Sorine. Alguém me diz o que é o Sorine? O Sorine é uma solução, um sistema coloidal ou uma dispersão grosseira? Sorine. Quem pode me responder? Solução. Solução, perfeito. Solução do NaCl, perfeito. Tá, e o elixir paregórico? Maurício mandou bem já, né? E o elixir paregórico? Quem pode me dizer o que é? Uma solução, um sistema coloidal ou uma dispersão grosseira? Vou chamar aqui, hein? Zonilce. Zonilce tá aí? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Emily. Professora, eu não sei nem o que é elixir paregórico. Meu Deus, nunca usou o elixir paregórico, meu Deus, eu sou muito velha. Eu acho que não. Elixir paregórico é clássico, é um medicamento clássico, eu tomei isso aí minha vida inteira. Nunca teve dor de barriga, não, hein? Nunca teve uma dor de... Exatamente, não teve nada. Quando eu tenho dor de barriga, a mamãe só me manda tomar lactobacilo. Ou então, leite de magnésio. Você é muito chique, porque na minha época, minha avó só me dava elixir paregórico para tudo, era dor de barriga, era tudo era elixir paregórico. A mãe me dá leite de magnésio para tudo. E o que você acha que é o leite de magnésio? É uma solução, um sistema... Eu sei, não é? É o quê? Não é, um sistema... Esqueci agora. Ai. Vamos lá, vou te lembrar. É uma solução, um sistema coloidal ou uma dispersão grosseira? Uma dispersão grosseira. Perfeito, é uma suspensão. Perfeito, Emily, muito obrigada. Que bom, que bom. Mas o elixir paregórico é tudo, viu? Tem que conhecer. O elixir paregórico, gente, todos os elixirs são soluções hidroalcoólicas, tá? A gente vai ver depois. Então, aqui tem vários exemplos, né? Tem xarope aqui, ó. Por que tem esse nome de tintura, professor? Tintura também é uma solução verdadeira. Também hidroalcoólica. E o que é isso? A diferença hidroalcoólica é quando você usa etanol e água como solvente. A diferença de um elixir para uma tintura, Maurício, é que a tintura ela é obtida a partir de drogas vegetais secas, tá bom? O elixir não, o elixir você pode fazer com fármaco também. A tintura, ela é oriunda de plantas medicinais ou drogas vegetais. Entendi. Tá bom? A gente vai falar sobre ela logo mais. Então, gente, vamos separar aqui agora nossas formas farmacêuticas líquidas, tipos e propriedades. Então, dentro dos sistemas dispersos, a gente vai encontrar formas farmacêuticas líquidas do tipo soluções verdadeiras, do tipo coloides, está errado aqui. Eita, carinhozinho, espera aí. Do tipo coloides, só um minutinho, gente. Perdão aqui. Coloides, tá? Do tipo coloides e do tipo dispersão grosseiras, tudo bem? Então, a gente vai ver um exemplo de formas farmacêuticas líquidas para cada tipo de sistema disperso deles.
E, claro, para não perder o costume, um testezinho rápido, muito simples. Eu quero que alguém classifique aí cada um dos sistemas dispersos abaixo. A gente tem vinagre, óleo e água e uma maionese. Não estou fazendo propaganda de nenhum, não. Só peguei o que apareceu primeiro, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu escolher aqui o nome. Lauren. Esses nomes estão muito doces na minha boca, né? Lauren tá aí? Não, né? Nathan. Nathan tá aí? Também não. Darilene. Darilene? Tá aí? Darilena? Então, vamos lá para Cristina. Gente, quem tá aí? Tem alguém? Senhora, eu posso tentar responder logo? Pode sim, Deja. Vai lá. Vai chegar meu nome. Eu acho que o vinagre é uma solução verdadeira. Certo. Aí, óleo e água, isso, né, professora? Eu acho que é uma suspensão, porque não se difunde, né? E tem duas fases. Certo. E a maionese, uma solução coloidal. Dispersão coloidal. Perfeito. Por que você considerou o óleo e água uma dispersão grosseira? Porque visualmente você consegue enxergar as duas fases, tá bom? Porque visualmente você consegue enxergar duas fases. Quando você consegue enxergar duas fases visualmente, é dispersão grosseira, que pode ser um tipo de emulsão, por exemplo, né? Porque você tem a mistura de óleo e água. Muitíssimo obrigada, Jair. Então, a gente já pode prosseguir. Então, gente, só para frisar mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho de soluções verdadeiras. Então, a solução verdadeira ela é composta de um soluto, que é o disperso, componente que se encontra disperso no solvente na forma de molecular ou iônica, já falei para vocês sobre essa constituição das substâncias de uma solução, e o solvente, a fase na qual ocorre a dispersão, também chamado de fase dispersante, ou fase contínua, tá? Então, soluções verdadeiras são sistemas monofásicos, ou seja, você só consegue ver uma fase, porque ele só vai ter uma fase depois que a substância entra em dissolução, homogêneos, constituídos de dois ou mais componentes, soluto e solvente, tá? Essa transferência de desorganização espacial, ela se dá por quê? Porque o soluto se dissolve no solvente, por isso que tem essa transferência de desorganização espacial, por isso que eles são monofásicos ou homogêneos. Então, toda solução verdadeira, gente, ela é homogênea, monofásica e transparente. Não se esqueçam disso. Toda solução verdadeira, ela é homogênea, monofásica e transparente. E aqui, mais uma vez, estou dando um exemplo de várias soluções farmacêuticas, dentre elas o Sorine, que é cloreto de sódio, solução de cloreto de sódio, e cloreto de benzalcônico aqui, mas não importa. O elixir paregórico, tá, que também é composto de, deixa eu até ver aqui, de uma tintura de uma planta, inclusive, tá? Mas aí a proporção, o que diferencia também elixir de uma tintura, por exemplo, é a proporção de álcool. Depois a gente vai falar sobre isso. O manitol aqui, ó, que é uma solução também, o xarope é uma solução, e coloquei uma solução oral aqui de Novalgina. Então, aqui, ó, só para vocês perceberem o quanto que a gente tem de soluções verdadeiras aí, apresentadas como formas farmacêuticas líquidas, tá? Então, o que são formas farmacêuticas líquidas denominadas soluções? Vamos lá, agora a gente vai falar de forma farmacêutica líquida, soluções.
são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas, dissolvidas em um solvente adequado ou misturas de solventes mutuamente miscíveis, porque a prerrogativa de você classificar um sistema disperso do tipo solução é a miscibilidade entre a fase dispersa, entre o disperso e a fase dispersante, tá bom? Então, substâncias e solventes que sejam miscíveis entre si. Esse conceito, gente, é um conceito do Ensel, do livro que vocês têm, e o livro que eu acompanho, tá? E aí, todas as formas farmacêuticas líquidas do tipo soluções também são fase única, ou seja, monofásica, homogêneas, sem partículas em suspensão e transparentes. Acho que isso aqui já está ok, né? Classificação. Quanto à via de administração, nós temos soluções orais, soluções auriculares, soluções oftálmicas, soluções tópicas e soluções injetáveis. Ou seja, a gente tem vários tipos de via de administração pelas quais eu posso utilizar soluções. Classificação. Classificação quanto à proporção de solventes. Eu posso ter uma solução diluída, são aquelas que possuem pouca quantidade de soluto, concentrada, que possui uma quantidade mais próxima ao nível ideal em relação ao solvente, né, por ter um nível mais baixo do que o ideal, é chamada também de insaturada. Saturada, como o Maurício bem lembrou ontem, possui a quantidade máxima de soluto permitida pelo solvente naquela temperatura, tá? E supersaturada, possui uma quantidade superior ao permitido pelo solvente. Gente, isso aqui, essa classificação, ela é feita de acordo com a farmacopeia brasileira, né? E é importantíssima no momento que você vai produzir uma solução. Por isso, ó, tá até aqui, ó, diluída, que você tem algo transparente, até insaturada, onde o soluto está em maior quantidade, uma quantidade muito além do que o solvente pode dissolver. Então, você tem aqui, ó, a decomposição, né, a saturação de parte do teu soluto, tá? O que a gente não quer para uma solução. Por isso que é importante eu vou mostrar para vocês uma tabela aqui logo mais, falando sobre a solubilidade dos fármacos e como a gente pode escolher um fármaco de acordo com a sua solubilidade, né, como a gente pode, na verdade, escolher o solvente ideal de acordo com a solubilidade do fármaco, tá? E as soluções podem ser classificadas também quanto à natureza do soluto, tá? Nós temos soluções iônicas, o que eu já havia falado para vocês, são as eletrolíticas. O soluto é formado por um íon ou por uma mistura de íons com moléculas, tá? Esse tipo de solução é obtido por dissolução de ácidos, bases ou sais em água, ou seja, substâncias iônicas ou covalentes polares, tá? A característica principal de uma solução iônica é a propriedade de condução de corrente elétrica. Ok, isso aqui vocês não precisam também ficar preocupados com isso aqui não, tá? Isso aqui é só nível de conhecimento. Soluções moleculares são chamadas também de não eletrolíticas, né? Essas são soluções em que o soluto é constituído somente por moléculas. Somente por moléculas, tá? E que após a dissolução, ou seja, após passar pelo processo de dissolução, né, onde elas vão se dissolver no meio, não sofrem o processo de ionização, tá? Aqui ele dá um exemplo aqui da água e da açúcar, da sacarose, tá? Considerações farmacotécnicas sobre soluções farmacêuticas. Na forma farmacêutica solução, os princípios ativos se encontram num grau de divisão máximo, molecular ou iônico, né? Depende do tipo de molécula, do tipo de substância que está usando. Dissolvidos no veículo adequado, que pode ser aquoso ou hidroalcoólico, que é o que significa o quê? Mistura de álcool e água, etanol e água. É o caso das tinturas e elixir, tá? E também de extratos. Tudo bem, gente? Também de extratos. Do ponto de vista biofarmacêutico, a dissolução dos princípios ativos nos fluidos biológicos é um fator indispensável para a eficácia terapêutica. Então, gente, se a dissolução de um princípio ativo é, de fato, a gente sabe disso, um fator imprescindível para a biodisponibilidade, por que o emprego das soluções pode facilitar esse processo? Alguém pode me responder? Por que o emprego de soluções pode facilitar demais esse processo aqui de eficácia terapêutica?
Quem pode me responder? Eluane. Eluane está por aí? Jussiane. E hoje está difícil, hein? Nem na chamada. Maurício, tu que está sempre aí ativo. Eu acho que é porque, como já está num solvente, quando entrar no organismo, que já tem um solvente que é a água, já fica mais fácil. Mas vamos pensar aqui comigo, Maurício. Numa solução, como que teu fármaco está? Dissolvido. Exatamente, ele está dissolvido. Então, ele já está pronto para sofrer o quê? A absorção. A absorção, né, pelo organismo. Ele não vai sofrer dissolução. Só sofre dissolução os principativos que estão ainda na forma sólida. Então, gente, solução. Você não precisa fazer um ensaio de dissolução in vitro, como o caso dos comprimidos. Por quê? O fármaco já está dissolvido. Se ele já está dissolvido, ele já está pronto para fazer o efeito terapêutico, para ser absorvido e ter o efeito terapêutico, entendeu? Então, ele já está ali disponível. E quando ele entra no organismo, quando ele entra em contato com a mucosa e com os líquidos, fluidos do organismo, ele já está ali biodisponível. Então, essa é a grande vantagem de se usar uma solução farmacêutica. Entretanto, muitas vezes a forma farmacêutica solução não é possível de ser elaborada. Isso eu falo farmacotecnicamente. Por quê? Lembra lá no estudo de estabilidade, gente, na estabilidade de medicamentos, que a gente conversou muito sobre isso, que a maioria dos fármacos, eles são muito susceptíveis a vários tipos de processos de instabilidade físicas, sobretudo pelas condições externas ou fatores extrínsecos, dentre eles, temperatura, umidade, luz. Então, muitos fármacos, por apresentarem, né, susceptibilidade a reações químicas de degradação, eles não são apropriados para se fazer uma forma farmacêutica do tipo solução. Porque eles vão estar ali dissolvidos e vão estar o quê? Ávidos, prontos para sofrerem o quê? Qualquer tipo de reação que vá degradar o fármaco. Então, vamos lá. É maravilhosa a solução. Nossa, o efeito é rápido. Entre uma solução, um comprimido e uma suspensão, qual é que vai ter o efeito mais rápido? Solução, suspensão e depois comprimido. Por quê? Porque uma solução não vai precisar entrar em dissolução. O fármaco já está dissolvido, pronto para ser absorvido. Numa suspensão, os fármacos estão suspensos, né? Mas você tem uma forma farmacêutica líquida que é muito mais rápido desse fármaco entrar em dissolução. Num comprimido, além da dissolução que o fármaco vai passar, existe uma etapa anterior, que é o que, gente? A desintegração. A desintegração. Então, um comprimido, ele vai sofrer desintegração, que é diminuir o tamanho das partículas, e depois esse fármaco vai entrar em dissolução, que é, sobretudo, quando ele entra em solubilidade no meio, quando ele está solúvel no meio, pronto para ser absorvido, tá? Então, vamos lá. Mas quais são os problemas que ocorrem no preparo de uma solução? Pode ocorrer problemas de estabilidade dos princípios ativos, que podem ser alterados na solução, devido a serem suscetíveis a reações químicas de degradação, como oxidação, hidrólise, rancenização, né? Porque o PA, o princípio ativo, é pouco solúvel na concentração que se utiliza para preparar o medicamento, ou seja, gente, por que alguns fármacos você consegue ter em solução, de pirona, por exemplo, e você não consegue ver uma solução, por exemplo, de metronidazol? Pode procurar, não tem solução de metronidazol. Por quê? Porque é um fármaco pouco solúvel em água. Não tem como você preparar uma solução de um fármaco pouco solúvel em água. Por quê?
a água é o solvente mais utilizado para soluções orais, tudo bem? E também, um outro fator que gera um problema para a obtenção de uma solução farmacêutica é porque necessita se acelerar, diminuir, quando você tem necessidade de modificar a liberação do fármaco. Então, não tem como você modificar a liberação do fármaco. Por quê, gente? Porque o fármaco já está dissolvido. E se ele já está dissolvido, no momento em que ele entrar, no momento em que o paciente fazer uso da medicação, o fármaco já está prontinho para ser absorvido. Tudo bem, gente? Então, se caso alguns desses 3 fatores impeçam a obtenção de uma forma farmacêutica líquida do tipo solução, eu vou recorrer a quem? Aos sistemas coloidais, ou dispersões grosseiras ou suspensões grosseiras. Tudo bem? Então, vamos lá. E continuando aí em soluções farmacêuticas, a gente tem aqui algumas classificações, eu não quero que vocês se preocupem tanto com isso, só quero que vocês entendam, né, quais são as formas farmacêuticas líquidas que a gente tem no mercado, aquelas que vocês vão entrar em contato quando vocês estiverem lá na farmácia, quem for estagiar em farmácia, quem for trabalhar em farmácia, entendam o que é uma solução, né? Quais são as soluções farmacêuticas que a gente tem no mercado? Soluções aquosas que contêm açúcar concentrado, xaropes. Soluções hidroalcoólicas, ou seja, mistura de álcool, etanol, no caso, e água, com edulcorantes, ou seja, edulcorante, gente, é um corantezinho doce, tá? Elixir. Soluções de substâncias aromáticas, isso aqui é mais difícil de encontrar. Espíritos, que é o solvente alcoólico, e águas aromáticas, solvente aquoso, tá? Todas elas são soluções. Por que são soluções? Porque existe um disperso que é totalmente miscível na fase dispersante ou fase contínua. Portanto, são monofásicos, homogêneos e transparentes. Tudo bem, turma? Estou indo muito rápido. Tá tudo certo? Vocês estão muito calados hoje. Mas vamos lá, então. Se ninguém falou, então tá tudo certo. Classificação, tá? Então, aqui, ó, soluções preparadas pela extração de componentes ativos, né, de drogas vegetais, não é drogas naturais não, tá, gente? Drogas vegetais, os extratos e tinturas, como eu havia falado anteriormente ao Maurício, tá? Então, extratos em tinturas são soluções de substâncias dissolvidas em álcool ou em solvente hidroalcoólico, ou seja, mistura de álcool e água, tá? Isso aqui vocês vão ver bastante lá na gnosia ou na fitoquímica, não sei se vocês já fizeram as duas, tá? Mas extratos e tinturas que são obtidos a partir de drogas vegetais também são considerados soluções, tá? Vamos para as vantagens desse tipo de forma farmacêutica, das soluções. Tá aqui, ó, várias. Mais fácil de deglutição, comparado às formas farmacêuticas sólidas, obviamente, porque é líquido. Resposta terapêutica mais rápida, por quê? Porque as formas farmacêuticas sólidas, a disponibilidade de absorção do que as formas farmacêuticas sólidas, porque já estão disponíveis para absorção e distribuição, desculpa, eu li aqui errado, tá? Emprego em diferentes vias de administração, fármaco uniformemente distribuído em toda a preparação, porque você tem uma solução monofásica e homogênea, e menor irritação da mucosa gástrica, pois formas farmacêuticas sólidas, a exemplo do AS, se depositam em determinadas áreas, tudo bem? Então, gente, essas são as principais vantagens do uso de uma solução farmacêutica, tá? Mas sim, todo sistema, toda forma farmacêutica tem seus pós e tem seus contras, né? Então, vamos lá ver as desvantagens. Aí sim, gente, obviamente que o volume, né, por conta de transporte e estocagem, sem dúvidas, isso aqui é um grande agravante. Eu acho que já comentei isso com vocês, é tanto que quando vocês vão para uma prateleira, vão para uma farmácia, vocês veem, vão seguindo a divisão das gôndolas, depois do balcão, você vai ver que a parte de líquidos é bem menor que a parte de sólidos e a parte de semissólidos, né? Porque ocupa um volume enorme, né? É ruim para o transporte e também para a estocagem. Em caso de quebra do recipiente, você tem a perda total, né, do medicamento, instabilidade, né, quando se trata, gente, de
sistemas onde você tem água livre, começam os problemas com instabilidade. Dentre eles, crescimento microbiano, administração de dose, que é dependente, crescimento microbiano, e além do crescimento microbiano, nós temos as reações químicas, né, que eu falei anteriormente, oxidação, hidrólise, fotólise, né, rancemização, todos esses tipos de reações químicas que podem levar à degradação do fármaco, tá? Por quê? Porque eu tenho água livre ali, pronta para reagir, né, e acabar degradando a concentração, o fármaco, tá? Uma outra desvantagem é a questão da administração da dose, que é dependente do paciente, diferente de um comprimido, né? O comprimido já está ali bonitinho, na dose certa. A solução não, a solução você vai ter que ter uma colher, ou é 15, ou é 20, então você vai ter que preparar esse volume, tá? Isso é uma desvantagem. Dose menos exata, que comprimidos e cápsulas, acabei de falar isso, e, às vezes, a percepção de sabor desagradável de certos fármacos que são muito amargos, tá? Às vezes você não consegue fazer aí amenizar o gosto de alguns fármacos, tá? Então, essas são as desvantagens das soluções farmacêuticas. E aí, uns conceitos importantes que eu sempre estou falando aqui com vocês, e eu sempre acho que vale a pena a gente trazer de volta, é a questão da dissolução e solubilidade, uma vez que a gente está falando de soluções farmacêuticas. O que é dissolução, gente? Dissolução é o ato de entrar em solução, transferência de moléculas e íons do estado sólido para a solução. Isso é uma dissolução. Comprimido, aonde o comprimido sofre dissolução? No organismo, né? No trato gastrointestinal. Solução, aonde uma solução sofre dissolução? No momento do preparo. No momento do preparo, quando você pega o fármaco e mistura com o solvente, você vai ter a dissolução daquele disperso ou daquele fármaco. Então, veja a diferença, tá? A dissolução de uma solução, ela acontece no momento da produção, no momento da dispersão. A dissolução de um comprimido, ela acontece no momento em que o paciente faz o uso do medicamento. Isso vai acontecer onde? No trato gastrointestinal, no organismo. Tudo bem? Então, ó, fiquem sempre ligados à solubilidade das substâncias. Tá aqui, ó, sacarose, solubilidade em água, 0,5 gramas por ml, solução rápida. Ácido bórico, solubilidade em água, 1 grama para 18 ml de solução lenta, tá? E solubilidade, extensão na qual a dissolução ocorre, quantidade de substância que entra em solução, né, o quão é solúvel. E aí eu falei para vocês que a gente tem lá uma tabelinha, né? Vou ver se elas estão por aqui, tá, depois. Então, a solubilidade é a capacidade de uma determinada substância dissolver no líquido, né? Isso vai variar de acordo com o quê? Natureza do solvente, natureza do soluto, temperatura e pressão, tá? E a velocidade de solução é a rapidez com que o fármaco entra em solução, tá? Então, a solubilidade tem a ver com o quê, gente? Com a substância química e a sua interação com o solvente. A velocidade de solução é a rapidez com que o fármaco entra em solução, tá? Ou seja, a rapidez com que ele se dissolve. E quais são as variáveis no processo de dissolução? Tamanho de partícula, não se esqueçam. Eu falei isso ontem na aula passada, que acho que Dejaine que fez aquele teste, né, sobre a questão da separação e da difusão. Então, olha, quanto maior o tamanho da partícula, menor a velocidade de solução. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a velocidade de solução. Velocidade de solução e tamanho de partícula são inversamente proporcionais. Não se esqueçam disso, isso é questão de prova, hein? Questão de prova, o tamanho da partícula é inversamente proporcional à velocidade de solução. Outra variável na velocidade de solução, a agitação, viscosidade, eu vou explicar para vocês por quê, e solubilidade do fármaco, sem dúvidas, né? Então, lembra que eu falei da tabela para vocês? Lá na Farmacopeia Brasileira, na 5ª edição, vocês vão encontrar as expressões de solubilidade, tá? Aí aqui, ó, número de partes de volume de solvente necessário para dissolver uma parte em peso de um sólido, ou partes de volume de um líquido, a temperatura de 20 graus Celsius. Então,
o que a farmacopeia considera muito solúvel? O que é um fármaco muito solúvel? Aqui, ó, quantidade de solvente para dissolver 1 grama de soluto. Quando 1 grama de, por exemplo, eu vou dizer que, olha, a dipirona, ela é muito solúvel. Por quê? Porque em menos de 1 ml, eu preciso de menos de 1 ml, desculpa, gente. Numa quantidade menor que 1 ml, eu consigo dissolver 1 grama desse fármaco. Entenderam? Eu me enrolei toda aqui, né? Desculpa, tá? Solúvel. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor paracetamol. 1 grama do paracetamol, eu consigo dissolver entre 10 a 30 ml do meu solvente. Deu para entender, gente, como funciona essa tabela? Alguém me fala aí sim ou não? Sim. Sim. Isso aqui em relação à água, tá? Em relação à água, essa tabelinha está disponível lá na Farmacopeia Brasileira. Então, gente, qualquer farmácia de manipulação ou indústria que vá obter uma solução, ela vai primeiramente para esse quadro aqui para ver como é que é o fármaco dela. Se o fármaco é muito solúvel, se é livremente solúvel, tá? O quão o fármaco é solúvel, a solubilidade dele vai vir na monografia dele. Então, lá vai estar só assim, ó, muito solúvel. Você vem com esse quadro e vê, tá, então 1 grama dele eu consigo dissolver em mais ou menos 1 ml, tá bom? Então, beleza. Então, gente, vamos para os exemplos de farmacêuticas líquidas, né? Eu trouxe aqui as principais e não quero me deter muito aqui no conceito de cada uma, não, tá? Vocês já conhecem. Aqui nós temos o xarope, que são formas farmacêuticas líquidas, em que a substância ativa está sob a forma de pó ou líquido e se encontra dissolvida numa solução aquosa açucarada concentrada, ou seja, uma grande concentração de açúcar, contendo cerca de 2/3 de seu peso em sacarose e outros açúcares. Os xaropes apresentam 2 vantagens. Correção de sabor desagradável, por isso que é uma forma farmacêutica ideal para crianças, a gente sabe disso, tá? E também para fármacos que têm um sabor desagradável, e conservação do mesmo na forma farmacêutica de administração. Por quê, gente? Essa alta concentração de açúcar acaba saturando um pouco a solução, e aí você não consegue ter a proliferação de micro-organismos, tá bom? Então, esse é o conceito de xarope, que é uma solução verdadeira. Os elixires, estranho, né? Elixires, que são preparações líquidas límpidas também, hidroalcoólica, ou seja, suas preparações, o fármaco está dissolvido num solvente alcoólico, que pode estar ou não misturado com a água, tá? E é utilizado para fármacos não solúveis em água. Tudo bem, gente? Aqui eu dei alguns exemplos, ó, sobretudo os colutórios bucais, né, a maioria deles podem, alguns fármacos, alguns antibióticos, sobretudo, que são utilizados para, acho que vou lembrar depois, o antibiótico é o glucamina, alguma coisa assim. Eles não são solúveis em água, por isso que são preparados em álcool, alguns, não são todos, tá? E aí a gente configura como elixir, tá? O elixir paragróico também é um exemplo. As tinturas, como eu falei anteriormente, são farmacêuticas oficiais. Por que oficiais? Porque elas estão descritas lá no formulário da farmacopeia, tá? Que resultam da ação do álcool por maceração. Lembra que eu te falei, Maurício? Uma outra coisa que diferencia também é o processo de obtenção. Quando eu tenho maceração, o que é maceração? É quando você pega lá uma folha seca, coloca ela dentro de um becker ou dentro de um vidro, tá? Âmbar, e despeja o seu solvente lá, e deixa parado lá por 72 horas, 24 horas, ali eu tenho uma tintura, porque a tintura a gente obtém por maceração, tá? Extrato, eu uso outros tipos de extração, aí pode ser extração utilizando temperatura, tá? Pode ser por percolação, aí tem vários tipos de extração, tudo bem? Então, são soluções alcoólicas de 10 a 20%, ou seja, eu tenho 10 a 20% de álcool misturado com a água, tá? Usa-se por via tópica em poções ou xaropes também. Mas a tintura é menos corriqueira, né, gente? E aí, gente, nós finalizamos aqui as soluções. São 17h50, eu quero entrar agora em colóides. Tudo bem para vocês?
Posso aproveitar esse restinho de tempo, então? Pode. Acho que dá, né? Tá. Por que eu coloquei aqui sistemas dispersos heterogêneos? Professora, mas a gente não está em sistemas dispersos? Você não ia entrar em coloides? Agora sim, eu vou entrar em coloides. E depois de coloides, eu vou falar de quê? Sistemas grosseiros. Mas, sistemas coloidais e dispersões grosseiras são o quê? São sistemas dispersos do tipo heterogêneo. Então, veja bem, eu estou saindo de um sistema disperso homogêneo, monofásico, e entrando nos sistemas dispersos heterogêneos, ou seja, com duas fases, fase dispersa e fase dispersante, que podem ser visíveis ou ao microscópio ou ao olho nu. Tudo bem? Porque as soluções eu não consigo enxergar nem mesmo no ultramicroscópio essas duas fases, já que as moléculas do fármaco dissolvido são muito pequenas. Tudo bem, gente? Menores que 1 nanômetro. Então, vamos lá, nós vamos agora para os sistemas heterogêneos, termodinamicamente instáveis. Por que, professora, termodinamicamente instáveis? Porque, lembram daquele slide que eu coloquei? Eu acho que alguém fez, eu fiz um testezinho, eu coloquei em cima uma solução, depois um coloide e coloquei uma dispersão grosseira e o tempo, e perguntei sobre a estabilidade, né? Por que as soluções são mais estáveis, né? Porque você tem uma substância ali completamente dissolvida, então você tem uma fase só, né? O disperso e o dispersante estão intimamente entrelaçados, diferente dos sistemas heterogêneos. Nos sistemas heterogêneos, as partículas estão ou dispersas ou suspensas no meio dispersante ou na fase contínua, ou seja, pode haver separação de fases, pode haver sedimentação, tudo bem? Com mudança de temperatura, com mudança de viscosidade, ou um armazenamento inadequado, por exemplo. Tudo bem? Por isso que são termodinamicamente instáveis. Que abrange os coloides e as denominadas dispersões grosseiras. Especificamente, suspensões e emulsões. Então, as dispersões grosseiras a gente vai denominar aqui, para ações farmacêuticas líquidas, suspensões e algumas emulsões, tá? Lembrando, tá vendo que eu não quero confundir a mente de vocês. Lembrando que nós temos alguns colóides que também são emulsões. Eu até dei o exemplo, né? Da maionese e do leite, tá? Mas nós também temos dispersões grosseiras que são emulsões. Eu dei até o exemplo da emulsão de Scott. Gente, qual a diferença de um colóide do tipo emulsão para uma dispersão grosseira do tipo emulsão? Quem pode me dizer a diferença de uma emulsão que é um sistema coloidal e uma emulsão que é um sistema de uma dispersão grosseira? Qual a diferença? Alguém me ajuda aí? A gente poderia considerar uma emulsão grosseira, por exemplo, um creme esfoliante? Sim. Aí eu queria saber se eu tenho colóides que são emulsões e dispersões grosseiras que também são emulsões, porque emulsão é quando você mistura óleo e água, qual seria a diferença de um colóide que é emulsão para uma dispersão grosseira que é emulsão também? Qual seria a diferença entre eles? Não seria o tamanho das partículas também? Perfeito, meu amor, perfeito, tamanho da partícula. Por quê? Colóide tem tamanho de partícula de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, e dispersões grosseiras têm tamanho de partículas maior que 1000 nanômetros ou 1 micrômetro. Muito obrigada, tá? Você merece 1 milhão. Então, vamos lá. Então, ótimo, é isso. Então, vejam bem, não fiquem confusos. Meu Deus, a professora falou que dispersão grosseira é suspensões e emulsões, mas também tem emulsão em colóide. Tem. Qual a diferença? Tamanho de partícula, tá? Então, esses sistemas dispersos heterogêneos são misturas de duas ou mais substâncias em que as partículas de uma fase, a fase dispersa, né, se encontra distribuída em outra fase, a fase dispersante, ou também conhecida como fase contínua.
tá? Não se esqueçam, fase dispersante ou fase contínua, porque tem continuidade, ou está em maior concentração também, maior quantidade. A diferença das soluções verdadeiras, que constituem sistemas monofásicos, homogêneos, a dois sistemas heterogêneos, é possível reconhecer uma fase... Ah, está estranho isso aqui, gente, espera aí. A diferença nas soluções verdadeiras que constituem sistema monofásico homogêneo nos sistemas heterogêneos é possível... Que estranho. Ah, tá. A diferença entre soluções verdadeiras que são monofásicas e homogêneas é que nos sistemas heterogêneos é possível reconhecer a fase dispersa e a dispersante. Até dispensar essa frase aqui, porque eu já expliquei para vocês aqui em cima. Entenderam, gente? Então, um sistema coloidal, uma dispersão coloidal, eu consigo ver a fase dispersa e dispersante ao microscópio, por exemplo. Uma dispersão grosseira eu consigo ver tanto ao microscópio como ao olho nu. Já uma solução verdadeira, eu não consigo ver essas duas fases de maneira alguma, tudo bem? Então, era isso aqui que eu queria falar nessa frase, tá? Vamos para mais 1 milhão? Hoje está demais, hein, gente? Mas bora lá, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, e tudo vai melhorando. Bem, nós temos, gente, a questão de prova, vai ser facílima essa prova, hein? Quem responder essa questão aqui já vai ganhar 1 ponto na prova, tá? Não aqui, quando for fazer a prova, tá? Então, considerando o quadro a seguir, aqui tem as propriedades, né, dispersão A, dispersão B, dispersão C, e aí eu queria que vocês me jogassem agora rapidamente no chat qual a alternativa correta para essa pergunta, tá? Me digam lá. Lá no chat, vou até dar uma parada aqui, vou mostrar de novo, só um minutinho. Ai, 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 perdi aqui. Jesus, Maria José, cadê o negócio? Tá aqui. Vocês conseguem enxergar aí, gente? Vamos lá. Vou dar 3 minutos para vocês me falarem aí qual a letra. Deixa eu ver aqui no chat. Maurício Luane e o restante? E hoje tá ralado hoje. Professora, volte lá, eu nem terminei de ler. Aí. Obrigada. Imagina. Beleza, gente? Então, alguém pode abrir o áudio e me dizer qual a letra? O Maurício já falou, né? Qual é a letra, Maurício, que você colocou aí? A letra E. Solução verdadeira, coloidal e suspensão. Perfeito, é isso mesmo. Então, olhando só aqui só olhando a natureza da molécula, já daria para saber, tá? Dispersão A, que é átomos e íons, geralmente são soluções. Macromoléculas, você tem coloides, é só pensar no géis, no amido que eu falei para vocês. E partículas visíveis a olho nu, sempre será para dispersões grosseiras. Aí já dava para matar. Obrigada, tá, gente? É isso aí. Fácil, fácil, fácil. Então vamos para as dispersões coloidais propriamente ditas. Então, aqui, ó, já comecei com a figurinha linda do efeito Tyndall, tá? Que eu vou passar um vídeo para vocês depois aí também, que eu fiz aqui em casa, não daria para fazer filmando no mesmo momento, mas depois eu passo para vocês lá no WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Vamos começar
Gente, eu acho que vocês viram lá no vídeo, eu já falei também já falei sobre alguns recipientes corriqueiros, né, que são sistemas coloidais, como maionese e leite, né, e, então, aqui estão alguns exemplos de dispersões coloidais, que a gente nem imagina, mas é uma dispersão coloidal, dentre elas, tintas, a neblina, sorvete, creme chantilly, shampoo, fumaça, sangue, tudo isso é um sistema coloidal, é uma dispersão coloidal. A gente vai entender por quê, tá? Então, só para mostrar para vocês que realmente, como aquele vídeo trash falou lá, os sistemas dispersos do tipo dispersões coloidais estão no nosso dia rotineiramente, tá? Então, vamos conceituar esses sistemas. Eu vou liberar vocês rápido, já, tá? Vamos só começar aqui o conceito de sistemas coloidais. Então, os coloides são dispersões cujas partículas apresentam um tamanho intermediário, sendo relativamente pequenas para não serem vistas ao olho nu, porém grandes o suficiente para dispersarem a luz. Por isso que elas têm como propriedade óptica o efeito Tyndall, que é o quê? O espalhamento da luz, quando elas estão sobre um feixe de luz, tá? Então, como se configura, como se conceitua um sistema coloidal, uma dispersão coloidal? Toda dispersão coloidal deve ter dimensões, aquela em que pelo menos um dos componentes, está aqui, ó, que tenha dimensão entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros, ou 1 nanômetro a 1 micrômetro, desculpa, tá bom? Não se esqueçam dessa faixa de tamanho de partícula, tá? Nesse intervalo, incluem-se os agregados de íons ou moléculas micelas e as macromoléculas, proteínas e polímeros. As dispersões coloidais situam-se intermediárias entre as soluções, que são misturas homogêneas, e as dispersões grosseiras, que são misturas heterogêneas. Então, veja bem, os coloides são dispersões intermediárias de tamanho de partícula intermediário entre soluções e dispersões grosseiras, tá? E quanto à natureza, né, uma coisa importante destacar, né, a gente viu esse exemplo lá com a maionese e o leite, uma coisa que pode confundir a nossa cabeça. Mas, peraí, professora, a dispersão coloidal, ela é heterogênea, mas a gente vê a olho nu, o leite, por exemplo, né, parece uma solução, né, porque você não vê outra fase ali. Tá, mas vamos lá. Como é que a maioria das dispersões coloidais, elas estão em relação ao aspecto e natureza, né? A natureza é heterogênea. Por quê? São constituídos de duas fases. Os coloides em nível microscópico possuem caráter heterogêneo, sendo possível distinguir as duas fases, ou seja, a fase dispersa e a fase dispersante, tá? A aparência, ela geralmente é homogênea, mesmo que tenham partículas suspensas em solução, a aparência dos coloides corresponde a uma solução homogênea, a aparência, tá? A aparência, que fique bem claro. As partículas são tão pequenas que não são visíveis a olho nu, é o caso do leite. Então, a aparência é homogênea, mas a natureza dela é heterogênea, não se confundam. Acho que aqui é importante trazer um pouquinho de algumas características dos sistemas coloidais, em relação, por exemplo, às partículas, a capacidade, por exemplo, das partículas de adsorver, né? Aqui, as partículas dispersas têm capacidade de atrair e reter outras substâncias na sua superfície, né? Essa propriedade, ou essa característica é chamada de adsorção. Então, todo coloide, ele tem essa capacidade de adsorção, tá? As partículas dispersas estão em movimento constante e errático, devido às moléculas do fluido constantemente a colidir entre si. Gente, isso aqui é uma particularidade, tá? Não se esqueça, isso aqui é uma particularidade dos sistemas coloidais, ou dispersões coloidais. É chamado também de movimento browniano. Eu vou mostrar para vocês, tá? Podem sofrer sedimentação pela ação de uma ultracentrífuga. Lembram do processo de filtração? Por que por uma ultracentrífuga? Porque as partículas ainda estão em tamanhos menores quando comparada a uma dispersão grosseira, por exemplo, tá? O disperso pode ser separado do dispersante através de um ultrafiltro.
tudo bem, gente? Porque a gente tem ali uma margem de um tamanho de partícula entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Isso tudo a gente já viu anteriormente, tá? Quando eu comecei a aula ontem. Estou só aqui revisando e frisando mais uma vez. Enquanto a classificação, agora sim, a gente vai falar, propriamente dito, de sistemas coloidais em formas farmacêuticas líquidas, tá? O tamanho de partícula não é o único critério para a determinação do estado coloidal em formas farmacêuticas líquidas. A natureza da fase dispersante e fase dispersa pode influenciar na preparação e caráter da dispersão. Então, gente, nesse quesito, quando eu classifico a dispersão coloidal de acordo com a natureza das fases, eu vou ter 3 tipos. A liofóbica, não se esqueçam disso, tá? A liofóbica. Então, sistemas coloidais liofóbicos são aqueles em que a fase dispersa não tem afinidade pelo solvente. Então, veja bem, a liofóbica é quando a fase dispersa, ou o disperso, não tem afinidade pelo solvente. Exemplo, emulsão. Por quê? Emulsão é a mistura de líquidos immiscíveis. Então, a emulsão é um tipo de dispersão coloidal liofóbico. Liofílico, quando o disperso tem afinidade pelo solvente. Exemplo, géis hidrofílicos. Quando a gente vai fazer a dispersão, por exemplo, da gelatina na água, você vê ali que ela se dispersa. Você vê, claro, você tem moléculas dispersas ali que não estão dissolvidas ao microscópio, mas elas têm afinidade pela água, né? Por isso que você tem ali a formação de um gel, então chamado liofílico, tá? Hidrofílico, quando o solvente for a água. Exemplo, tensoativo e água, formando as micelas, como eu mostrei para vocês. Lá, no caso, eu mostrei uma micela de óleo, de água em óleo, né? Então, quando você tem um solvente, que é a água, você tem um sistema coloidal hidrófilo. Exemplo, tensoativo e água formando uma micela. Tudo bem, gente, aqui? Não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês entendam que existem esses 3 tipos de classificação, tá? Então, dá para gravar só pelo seguinte: liofóbico não tem afinidade pelo solvente. Quando a fase dispersa e a fase dispersante não tem afinidade entre si. A exemplo da emulsão. Liofílico, quando há afinidade entre a fase dispersante e a fase dispersa. Exemplo, géis hidrofílicos, quando você tem um polímero que consegue ser disperso ali na água. E o hidrofílico, quando o solvente for água. Toda vez que o solvente for água, eu tenho um sistema coloidal do tipo hidrofílico. A exemplo de tensoativo e água formando micelas, tá? Enquanto a natureza da partícula, eu posso ter dispersões coloidais com colóides iônicos, né? Quando é constituídas por macromoléculas com carga elétrica, exemplo, proteína e água. Colóides moleculares, constituídos por macromoléculas, é o caso do amido e da água, e os colóides micelares, que são constituídos por agregados de tensoativos. Aí eu vou ter átomos, íons e moléculas. Também não quero que vocês se preocupem com isso, eu quero que vocês saibam que, de acordo com a natureza da partícula da fase dispersa, ou do disperso, eu posso ter dispersões coloidais iônicas, moleculares ou micelares, tá? E aí, gente, nós vamos para um momento chave para a gente terminar essa aula aqui. Ainda ficou um restinho, mas a gente termina na próxima aula. Mas só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar a outra aqui, tabela, que eu acho que está melhor, tá? Essa aqui está melhor. E aí, gente, nós temos a classificação dos colóides de acordo com o estado físico da fase dispersante e da fase dispersa. Isso é muito importante. Então, tá aqui, ó, tipos de colóide de acordo com seus constituintes, ou seja, de acordo com o aspecto, como está fisicamente esses constituintes, se é gás, líquido ou sólido. Só um exemplo para vocês. Quando eu tenho um colóide que a fase contínua é líquida e a fase dispersa é líquida, eu tenho uma emulsão. Exemplo, café expresso e leite, tá?
Por exemplo, quando eu tenho uma fase dispersante, né, uma fase contínua, deixa me ver, líquida, tá? Tá aqui, ó, líquida. E a fase dispersa é um sólido, eu tenho sol, tintas e sangue, por exemplo, tá? Então, o tipo de colóide que você vai ter vai depender muito do estado físico da sua fase dispersante e fase dispersa, se é gás, líquido ou sólido, tudo bem? Aí aqui eu tenho uma outra tabela que eu mostro aqui para vocês, ó, já diferente, outro formato. Aqui, ó, tipo de colóide, emulsão líquida, o dispersante é líquido, o disperso é líquido, exemplo, maionese e leite. Gel, como é que é o sistema coloidal gel? Como é que é o estado do dispersante e disperso? No gel, nós temos o dispersante sólido, no caso o polímero, é a fase em maior quantidade, é o dispersante, e o disperso é o líquido, gelatina. Lembra que eu mostrei para vocês a gelificação do amido, onde as moléculas da água estão presas dentro das macromoléculas, dentro da rede tridimensional que o amido faz? Pois é, por isso que a fase dispersante de um gel é sólida e o disperso é líquido. Tudo bem, gente? Tá? Eu vou ficar por aqui. Deixa eu só finalizar aqui a aula, a gravação.